Gente, boa tarde para todo mundo. Me chamo Jones Manuel, sou professor, historiador, educador e comunicador popular e militante do PCBR, lá de Pernambuco. Tem a audiodescrição, eu já ia esquecer. Audiodescrição, eu sou um homem negro de mais ou menos 1,84 m de altura, cabelos e barba preta, magro, estou com uma blusa branca, uma calça jeans e uso óculos, né? É um prazer estar aqui com vocês no 11º Congresso dos Bancários e das Bancárias do Maranhão. Eu estive recentemente numa atividade realizada pelo sindicato e aí é um prazer voltar, acho, 1 mês e meio, né? 2 meses depois, alguma coisa assim. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer também dividir a mesa com o Rodolfo, com o Jarlane, com o Valério. E aí vamos para o debate. Veja, a vantagem de você falar em segundo lugar é que Valério brilhantemente já adiantou vários pontos que eu não preciso tocar, né? Na conjuntura internacional, no desenho do que representa o governo Trump, a extrema-direita neofascista global, eu fecho com quase tudo do que o Valério falou, então eu me dispenso a fazer uma análise de conjuntura internacional e me dirijo diretamente para o cenário brasileiro, né? Porque a conjuntura imediata do Brasil toca muito nas lutas do dia a dia que o sindicato está tocando, nas campanhas salariais, nos ataques com fechamento de postos de atendimento, de agência, com assédio moral, com metas abusivas, com adoecimento mental, com precarização das condições de trabalho. Qual é a questão central da conjuntura? Eu consegui, na última vez que eu tive na atividade de sindicatos bancários, lá na sede do Centro, em São Luís, a gente conseguiu fazer um debate muito amplo e aqui eu vou necessariamente sintetizar a tese. Qual é a tese central? A burguesia brasileira, na virada de 2014 para 2015, ela decidiu por uma ofensiva política. A burguesia brasileira, ela desistiu de qualquer pacto de classe, de qualquer compromisso de classe, de qualquer política de conciliação de classe e partiu para uma ofensiva visando redefinir o regime político e a economia brasileira. Essa ofensiva de classe, ela tem algumas características muito claras. Primeiro, destruir todos os direitos trabalhistas, que foi materializado na Contra-Reforma Trabalhista do Michel Temer, depois com a participação fundamental do STF de permitir que funcionários públicos sejam contratados via CLT e a pressão permanente por uma contra-reforma administrativa para atingir aqui vários de vocês que trabalham no Banco do Brasil, na Caixa, em outros bancos públicos. Então, o primeiro padrão é aumentar a exploração da força de trabalho, acabando com qualquer direito trabalhista, fazendo um ataque brutal ao funcionalismo público, ampliando a terceirização, a quarteirização e naturalizando cada vez mais empregos precários na informalidade, o que se chama de uberização da força de trabalho nos dias atuais. Então, a burguesia brasileira, que sempre foi inimiga de direitos trabalhistas, ela decidiu liquidar a CLT e ela decidiu liquidar a estabilidade do funcionalismo público. Isso precisa ficar muito claro. Do ponto de vista do funcionalismo público municipal e estadual, isso está avançando a passos largos em PPPs, em convênios de prefeituras, de governos do estado, em que, por exemplo, na educação infantil, praticamente não se tem mais concurso público para pedagogo e pedagoga, né? É creche tudo conveniada privada, é PPP, é cada vez mais, acredito que essa seja a realidade também de São Luís e do Maranhão, é cada vez mais professores, mais da metade da rede são contratos precários, ninguém tem concurso público. Lá em Pernambuco, por exemplo, dos 40 mil professores da rede estadual, 24 mil não tem concurso, são contratos precários que vão sendo renovados e aí passa por assédio moral, é obrigado a fazer campanha para o governo do momento, na época da eleição, condições de trabalho cada vez mais precárias. Então a burguesia brasileira decidiu acabar com os direitos trabalhistas, ela decidiu acabar com a estabilidade do funcionalismo público, ela decidiu acabar com a possibilidade de fazer sindicalismo, porque a partir do momento que ela ataca
os direitos trabalhistas, a partir do momento que ela ataca a estabilidade do funcionário, da funcionária pública, o que ela quer, em última instância, é não só aumentar a exploração da classe trabalhadora, como acabar com as condições de fazer movimento sindical, dificultar cada vez mais a luta sindical, espaços como esse, né? Amplia-se cada vez mais a destruição dos direitos da classe trabalhadora, fazer atividades como essa fica cada vez mais difícil, né? Além de atacar sistematicamente os direitos da classe trabalhadora, ampliando a superexploração da força de trabalho, o segundo ponto fundamental dessa ofensiva da burguesia é privatizar o máximo possível para acumular capital a partir da privatização de bens públicos. E aí vamos lembrar que a Eletrobras foi privatizada durante o governo Bolsonaro e que o presidente Lula prometeu que ia lutar para retomar a Eletrobras privatizada, desistiu, fez um acordo com Jorge Paulo Lema, com Sucupira e com Teles para manter a Eletrobras privatizada. As refinarias da Petrobras foram privatizadas, a Clara Camarão no Rio Grande do Norte, a Landolfo Alves na Bahia, a Isaac Sabá. Antes, no governo Temer, a BR Distribuidora foi privatizado, várias gasodutos e oleodutos da Petrobras foram privatizadas, segue tudo privatizado. Estão num processo de ofensiva agora para avançar a privatização dos metrôs. Já foi privatizado o metrô em Minas Gerais, o metrô de Recife está para ser privatizado. Em 2022, o Lula foi lá em Recife no segundo turno, a gente estava fazendo campanha para o Lula, eu estava do palanque, ó, do lado dele, assim, um metrinho, e o Lula prometeu que não ia privatizar o metrô de Recife, está sendo privatizado agora, o metrô de Recife, com apoio e financiamento do BNDES. Então está sendo privatizado o metrô de Recife, tem uma onda de privatização no setor de águas e saneamento, não sei se a empresa do Maranhão aqui ainda é pública, mas lá em Pernambuco a Compesa está para ser privatizada, com apoio e parceria do BNDES, já se privatizou a Sabesp em São Paulo, já se privatizou a Gespisa no Piauí, tem uma onda de privatização hoje no Brasil, metade dos municípios brasileiros já tem o saneamento básico feito por empresas privadas. Então, uma privatização generalizada do setor de águas e saneamento, uma privatização generalizada do setor de infraestrutura, portos, aeroportos, estradas, rodovias, terminais portuários, está tudo sendo entregue para a iniciativa privada, ao ponto de que, nos últimos 2 anos, nós tivemos o maior pacote de PPPs, de parceria público-privada, no setor de infraestrutura da história brasileira. Nem o governo FHC, nem o governo Collor, nem o governo Temer, nem o governo Bolsonaro fizeram tantas PPPs, tantas parcerias público-privadas como nos últimos 2 anos e meio. Tem um setor empresarial lá de São Paulo que é a CCR, não sei se vocês já ouviram falar aqui, que essa empresa, ano passado, saiu a lista que a CCR tem 3 novos bilionários do Brasil. Os 3 donos da CCR entraram na lista de bilionários. Como é que a CCR ganha dinheiro? Ela ganha dinheiro administrando bens públicos privatizados. Ah, Jones, não é privatização, é PPP, entrega por 30 anos, depois volta. Volta mesmo, gente? Volta mesmo? Só volta na Revolução Socialista, cá entre nós, né? Porque assim, o governo FHC, no setor de energia elétrica, a maioria das privatizações de FHC foram PPPs, foram concessões, que acabaram de ser renovadas ano passado, por mais 30 anos de privatização. Então, há uma privatização generalizada de bens públicos, e isso é muito visível para quem está na área, por exemplo, da saúde e da educação. É PPP por todo lado, tudo passando para a administração privada. Além do ataque aos direitos trabalhistas. Ô, Gerlane, quando chegar em 10 minutos, tu me avisa, por favor? Tá. Além dos ataques aos direitos da classe trabalhadora, além da privatização generalizada de bens públicos e de políticas públicas, você tem também uma brutal ofensiva do agronegócio visando a desregulamentação ambiental e o ataque sistemático aos povos indígenas, camponeses, quilombolas, ribeirinhos. O Maranhão, por exemplo, é um caso clássico de intensificação da grilagem de terras, de ataque aos povos indígenas, aos povos quilombolas, para ampliar a fronteira agrícola da plantação de soja. Por exemplo, o agronegócio vem avançando muito aqui no Maranhão. Então, o setor do agro, a lógica dele é basicamente aumentar sua produtividade, cada vez mais ampliando a fronteira agrícola, incorporando mais terras para a produção e deixando as áreas degradadas para lá. Então, destrói, acaba
amplia a fronteira agrícola, produz mais, exporta, fica rico, destrói, amplia a fronteira agrícola e por aí vai. Isso está diretamente relacionado com lutas como, por exemplo, o marco temporal, que o agronegócio tenta empurrar contra os povos indígenas. Então, destruição ambiental, desregulamentação ao máximo das leis ambientais, ataque ao IBAMA, ataque ao ICMBio, o que o Bolsonaro fez não foi só loucura fascistoide e reacionária deles, não. Eles queriam desmontar o IBAMA, o ICMBio, a FUNAI, para atender o interesse objetivo do agronegócio e cada vez mais facilitar a expansão da fronteira agrícola. Quando tiver em 20, me avisa, por favor. E o terceiro elemento fundamental, ou aliás, o quarto elemento fundamental é ampliar cada vez mais a desnacionalização da economia brasileira. Tem uma coisa muito estranha, eu tenho pouca idade, né? Eu tenho só 35 anos, mas nesse meu tempo de militância eu convivo com muita gente mais velha. Eu acho muito estranho militantes de esquerda comemorar que o Brasil está batendo recorde de investimento estrangeiro, né? Os militantes mais antigos, anos 70, 80, 90, quando viam esses índices de investimento estrangeiro, se perguntavam que dinheiro é esse que está vindo, esse dinheiro está vindo para onde, está servindo para quê? O Brasil está batendo recorde de investimento estrangeiro fundamentalmente porque a economia brasileira está sendo entregue para o capital estrangeiro, porque há cada vez mais um processo de desnacionalização da economia brasileira. Pensem, por exemplo, acho que todo mundo aqui lembra quando foi descoberto o pré-sal, no final do governo Lula, e que no começo do governo Dilma se dizia que o pré-sal ia ser a solução para a saúde e educação no Brasil. Os postos do pré-sal estão todos na mão do capital estrangeiro, fundamentalmente. Ninguém viu o dinheiro do pré-sal aqui, né? Ele não chegou na educação, na saúde, na moradia, na cultura, na assistência social, porque estão todos na mão do capital estrangeiro, seja capital estrangeiro da China, dos Estados Unidos, da Holanda, da Inglaterra, da Noruega, da Espanha e por aí vai. Então, há um aprofundamento da dependência econômica brasileira. E dependência econômica, inclusive, nos setores que parecem os setores mais pujantes, mais robustos da burguesia brasileira. Por exemplo, a produção de soja no Brasil, quase 70% da renda da produção de soja é apropriada pelo capital estrangeiro, porque as máquinas e equipamentos são de monopólio dos Estados Unidos, as sementes são de monopólio dos Estados Unidos, a da Monsanto, até o agrotóxico que envenena a gente, que a gente não deveria usar. O déficit comercial anual que o Brasil tem na compra de agrotóxicos é 10 bilhões de dólares por ano. Então, a gente compra o agrotóxico de fora, compra a semente de fora, compra a máquina de fora e o controle da comercialização de soja é de empresas estrangeiras. Então, até o tão poderoso agronegócio da soja, boa parte da riqueza é apropriada por grupos estrangeiros. A economia brasileira é cada vez mais desnacionalizada, cada vez mais dependente, cada vez mais subordinada ao capital estrangeiro. O parque elétrico brasileiro está todo na mão do capital estrangeiro. A produção e a distribuição de energia elétrica. O caso clássico, por exemplo, dos apagões na Enel, quem é que controla a Enel em São Paulo? É o governo da Itália. É o governo da Itália que controla o fornecimento de energia elétrica da maior cidade do Brasil, na mais rica do Brasil, e que decidiu aumentar a taxa de lucro para equilibrar melhor a balança de entrada e saída de capital da Itália, e disse para a Enel, ó, aumenta a taxa de lucro. O que foi que a Enel fez? Reduziu força de trabalho para fazer manutenção, pressão permanente para aumentar as tarifas, consequência prática, São Paulo vive em apagão. Rio Grande do Sul, ano passado também teve apagão. O Amapá, 3 anos atrás, acho que foi 3 anos, foi na época do governo Bolsonaro. O Amapá também teve um apagão gigantesco, e essa é a realidade brasileira. Todas essas mudanças econômicas no dia a dia da classe trabalhadora, elas precisam ser feitas mudando também o regime político. Porque você não piora as condições de trabalho, de salário, direitos trabalhistas, condições de vida, ataca o meio ambiente, ataca povos indígenas, desnacionaliza a economia, sem você fazer uma correspondente mudança no regime político. Para fazer a mudança de regime político, a burguesia brasileira deu base ao fascismo da extrema-direita. Qual é a função da extrema-direita? A função da extrema-direita é ser um veículo de legitimação do aprofundamento do neoliberalismo e dessas contrarreformas da burguesia. Então, qual é a contradição principal da realidade brasileira?
A contradição principal da realidade brasileira é entre nós, trabalhadores e trabalhadoras, e o projeto político da burguesia cada vez mais radicalizado, que quer que a gente viva pior, viva menos, trabalhe cada vez mais, ganhe menos, tenha condições de vida pior e viva em cidades e ambientes insuportáveis. Insuportáveis por causa do colapso climático, por causa do calor, por causa da falta de serviços públicos, por causa da violência, por causa da privatização de serviços públicos. A contradição fundamental continua sendo a mesma entre capital e trabalho. Entre a classe dominante brasileira, cada vez mais fascistoide, cada vez mais entreguista, cada vez mais antidemocrática, e a classe trabalhadora. Só que essa contradição fundamental, ela é atravessada por uma bagunça no meio de campo. Qual é a bagunça? A bagunça é o governo Lula. Por quê? Votei no Lula no segundo turno. Fiz campanha inclusive que muitos companheiros do PT lá em Pernambuco, que no segundo turno foram dar uma descansada. A caravana que a gente fez por Lula no segundo turno em Jaboatão, quem organizou foi o pessoal, na época do PCB, do PSOL. A caravana que a gente fez por Lula e o comitê no segundo turno em Bezerros, quem organizou foi o PSOL e na época o PCB, porque os militantes do PT não apareceram, nem da CUT. A gente fez muita campanha por Lula. Qual era a ideia? Fazer campanha para o Lula ganhar e evitar a continuidade da destruição bolsonarista. Eu acho que ninguém achava que o Lula ia fazer um governo de esquerda. Assim, depois do 5º governo petista, eu acho que não dá para esperar guinada à esquerda, governo à esquerda do PT. Acho que ninguém achava que o Lula ia fazer um governo à esquerda, ia fazer um governo dos trabalhadores, um governo radical. Não, qual era a função do Lula? Era parar a destruição bolsonarista e tocar em alguns pontos base que tinham força na sociedade para a gente reverter contra-reformas. Por exemplo, contra-reforma do ensino médio. A contra-reforma do ensino médio, quando a gente vira o ano 2023, de 2022 para 2023, até secretário de educação de prefeitura de direita estava contra a reforma do ensino médio, dizendo que aquilo ali estava uma bagunça, que não estava dando para aplicar aquilo ali. Então, assim, tem certas ataques que o governo Temer e o governo Bolsonaro fizeram, que era possível, até de uma perspectiva burguesa, colocar em questão a reversão, porque ia ter setores da direita, do centrão, que iriam apoiar. Eu penso, por exemplo, na reversão da privatização da Eletrobras, na contra-reforma do ensino médio, e dava para levantar um debate também sobre a contra-reforma trabalhista. O governo Lula, ele não cumpriu nenhuma promessa de campanha. E não cumpriu, não foi por causa do Congresso, foi porque ele nunca tentou e nunca quis cumprir. Eu desafio alguém a me dizer qual foi a proposta de esquerda que o governo Lula apresentou e foi reprovada pelo Congresso. Alguém mais ligado na conjuntura pode lembrar assim: não, mas o PSOL apresentou a tributação de grandes fortunas e não foi aprovado. É verdade, quem apresentou foi a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, e que o governo Lula liberou a bancada do governo para votar como quisesse. O governo nem sequer orientou voto a favor da tributação de grandes fortunas. Então o governo nunca apresentou nenhuma pauta de esquerda. Nunca. O governo nunca lutou para cumprir nenhuma promessa de campanha. Agora que a água bateu na bunda, que a popularidade foi pro buraco, porque o governo tá ruim, viu, gente? O governo tá ruim. E aqui vamos ser bastante honestos. O governo não fez nada para baixar o preço dos alimentos. Não reconstruiu a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. O governo, ano passado, atacou o BPC. E aí eu tenho certeza que muitos de vocês aqui que trabalham em banco receberam, ano passado, gente que estava tendo BPC cortado, desesperado. O governo, inclusive, atacou o BPC com apoio de uma parte do PSOL, a majoritária do PSOL, que defendeu isso, e só depois voltou atrás. O governo fez um ataque ao salário mínimo ano passado, limitou o crescimento do salário mínimo a 2,5%. O governo fez um ataque ao abono salarial. O governo não está bom. E quando a popularidade do governo Lula caiu, aí o governo finalmente tirou uma promessa de campanha da gaveta, que foi a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Fundamental. Fundamental. Não pode ficar um debate só no Congresso, tem que ter cada vez mais mobilização de rua para aprovar isso. E a gente apoia e vai estar na luta, porque é uma boa proposta para a classe trabalhadora, que inclusive vai afetar muitos de vocês aqui, bancários e bancárias. Então tem que ser aprovado. Agora veja, demorou 2 anos. Então,
Qual é a questão fundamental? Hoje, para a maioria da classe trabalhadora, quando se pensa em esquerda, se pensa no Lula e no PT. A partir do momento que o governo é ruim, que o governo não entrega o que a classe trabalhadora esperava, porque fala-se assim, o Brasil está perto de pleno emprego. Isso não é verdade, né, gente? 38% da classe trabalhadora está na informalidade, trabalhando em média 12 horas por dia, sem direito trabalhista nenhum, comendo pão que o diabo amassou, né? O Brasil não está próximo do pleno emprego. Então, qual é a grande contradição aqui? Nesse enfrentamento entre um projeto burguês radicalizado, representado por uma ala neofascista, o governo Lula, e eu concordo muito com o Valério, seria muito bom se o Lula e o PT estivessem na luta contra a extrema-direita e estivessem ajudando. Mas o presidente Lula não quer nem apoiar a luta pelo fim da escala 6x1. Vamos lá, gente. O presidente da República, que veio do sindicalismo, até hoje nunca deu uma palavra pelo fim da escala 6x1. E quando o ministro do governo Lula foi abrir a boca, o Luiz Marinho, ele foi contra o fim da escala 6x1. Ele defendeu o negociado sobre o legislado, que é o princípio da reforma trabalhista do Michel Temer, né? Então veja, a gente tem um desafio, uma conjuntura muito sensível, que é, há uma ofensiva da classe dominante, a gente precisa barrar essa ofensiva, a gente precisa não só barrar essa ofensiva, mas a gente precisa também colocar pautas positivas da classe trabalhadora, a gente precisa levantar muito alto a bandeira da reforma agrária para combater o aumento do preço dos alimentos, para combater o colapso climático, a gente precisa do fim da escala 6x1, a gente precisa muito fortemente agitar a bandeira do sem anistia, mas não é só sem anistia para quem já está com processo, é para mudar também as Forças Armadas, para evitar que golpes futuros aconteçam, precisa demitir o José Múcio, que é um absurdo o José Múcio ser ministro da Defesa. A gente tem uma série de bandeiras muito importantes e que é fundamental que o governo Lula defina o seu papel na conjuntura brasileira de maneira clara, porque hoje quem mais ajuda o crescimento da extrema-direita é um governo ruim, é um governo que não atende às demandas da classe trabalhadora, é um governo que não dialoga com o funcionalismo público, é um governo que passa rasteira em trabalhadores e trabalhadoras públicos que fazem greve, por exemplo, e não tem suas demandas reconhecidas. Vá perguntar para os servidores do IBAMA e do ICMBio o que é que estão achando do governo. Vá perguntar para os técnicos administrativos de educação superior das universidades. Vá perguntar para os trabalhadores e trabalhadoras do INSS. Percebe? É fundamental, sim, que a gente tenha cada vez mais unidade para enfrentar a extrema-direita, porque é um perigo muito grande. Mas nessa unidade, quem tem que se ajudar é o próprio governo Lula. Quem tem que se ajudar é a própria esquerda, dita moderada, porque a esquerda moderada está abrindo o caminho para a volta da extrema-direita. Não é possível que a gente ache normal, por exemplo, se abriu agora o empréstimo do consignado privado, né, para os trabalhadores CLT e MEI, a taxa de juros, gente, chega até 45% ao ano. Saiu uma pesquisa da Quest mostrando que 70% das pessoas que comentaram sobre isso, comentaram de maneira negativa. Claro, o trabalhador não é burro. Como é que é um empréstimo consignado, usando o FGTS como garantia, e é 45% da taxa de juros? Sabe? Então assim, nem para fazer uma mínima luta em defesa da classe trabalhadora, colocar um teto de juros, por exemplo, parecido com o teto de juros do consignado do funcionário público, que já é alto, viu? Que já é um absurdo, mas é 25% em média, né? Consignado privado é 45% de juros, num país que tem 76 milhões de trabalhadores e trabalhadoras inadimplentes. Perfeito? Então veja, considerando que eu tenho 2 minutos, que eu estou vendo aqui, senador, 2 minutos. A conclusão que a gente precisa é realmente enfrentar com seriedade a ameaça da extrema-direita. Enfrentar com seriedade a ameaça da extrema-direita é cobrar cada vez mais de todos os partidos, movimentos populares, sindicatos que defendam uma pauta para a classe trabalhadora, que estejam nas ruas em mobilização, que lutem a sério pelo fim da escala 6x1, que lutem a sério pela reforma agrária, que defendam a sério investimento público para a saúde e educação, colocando em debate derrubar o teto de gastos, o novo teto de gastos do governo Lula, que não foi o Congresso que empurrou o governo, foi o governo que escolheu. Se a gente contemporizar com essa política neoliberal progressista, o resultado está aí, a popularidade do governo está desabando. Essa política, ela é a melhor alavanca para a extrema-direita voltar ao governo. E sim, se a extrema-direita voltar ao governo, vai ser uma merda para todo mundo. Vai ser horrível.
para todo mundo. E a forma de evitar isso é colocar bem alto um debate em toda a esquerda brasileira sobre os rumos desse governo e o rumo da maioria das esquerdas que desistiram de lutar de qualquer programa pela classe trabalhadora e se renderam a um governo covarde, a um governo rendido a Faria Lima, e que seria muito bom, Valério, que se o representante da burguesia fosse só o Simone Tebet e o Alckmin, porque um dos maiores representantes da burguesia nesse país é o ministro da Fazenda, que se chama Fernando Haddad, que toda semana defende mais uma política neoliberal que boa parte de vocês passaram a vida lutando no governo FHC, no governo Collor e por aí vai. E é uma vergonha ter um ministro de um governo dito progressista, de um partido dito de esquerda, toda semana defendendo privatização, defendendo corte de gastos e defendendo ameaça à classe trabalhadora. É isso que fortalece a extrema-direita. É quando a gente tem uma quinta coluna no nosso campo. Para a gente vencer, a gente precisa de unidade, mas unidade em torno de um programa de esquerda, de uma saída pela esquerda, senão, realmente, a gente vai perder. Muito obrigado.